examinando as Escrituras, pois são elas mesmo que testificam a respeito de Cristo e assim testificam a respeito da vida eterna que Cristo nos dá. Estamos no Salmo de número 10 e vamos agora partir para o estudo do versículo de número 6, onde está escrito assim: pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes. Nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Então nós vemos aqui o caminho do perverso. Ele já coloca como conclusão da sua investigação de que Deus não existe. Então o que vale é o seu poder, é o seu dinheiro, é aquilo que ele consegue adquirir a mais do que os outros. E no que ele vai prosperando, ele vai se achando então no direito de zombar do pobre, destruir o pobre ou colocá-lo como seu escravo na servidão. Isso é verdadeiro tanto individualmente no relacionamento pessoal, quanto também entre nações. Nações investem dedicadamente no seu poderio, seja bélico, no tamanho do seu exército, nos seus bens, nas suas fortalezas, e assim desde o início da humanidade, que passou a ter o conhecimento do bem e do mal, e procuram fazer as coisas muito bem feitas para se tornarem o dominador do mundo. É o que nós estamos aqui estudando a respeito desta palavra profética, dessa revelação dos Salmos, que está revelando para nós o homem perverso, o homem mau, violento, que quer dominar. Ele começou lá no início da humanidade e nos nossos dias essa situação do mal está amadurecendo. A maldade, a iniquidade está se multiplicando. Então esses traços que são aqui passados já são percebidos com mais constância. A violência tem aumentado. Essas novas situações de guerra, de conflitos, em que um povo parece novamente estar querendo se tornar um império, movimentos imperialistas que aparentemente teria se já encerrado há alguns séculos atrás, estão agora voltando até com mais força, pois algumas nações de alguma filosofia que não exerceram este poder do império no passado, agora estão querendo se tornarem os novos donos da terra. E estão até mesmo com uma maior influência diabólica. Esta proximidade do mal com a mentalidade humana está cada vez mais chegando a um ponto comum. E nós sabemos dessa evolução até o Apocalipse, quando então essa mente perversa do homem terá chegado a um ponto de amadurecimento que o seu contato com demônios, com inspirações mesmo lá do abismo, lá do ponto mais baixo da terra, lá do trono do príncipe das trevas,
Apolion ou Abaddon, conforme encontramos no Apocalipse, essa proximidade será tal que vai haver uma aliança entre as trevas do mal, do inferno, trevas espirituais, com a mentalidade do homem. É como se o homem estivesse sendo doutrinado pelos demônios. A humanidade está desenvolvendo uma doutrina do inferno para que o inferno venha a se estabelecer juntamente com essa humanidade totalmente decaída, a ponto do que estava aqui na Terra ceder lugar à mentalidade do abismo. Veja bem, como que o Apocalipse, por exemplo, vai trabalhar isto que nós acabamos de ler aqui no Salmo, essa mentalidade do perverso, do iníquo, e vai multiplicar essa iniquidade a ponto da maldade ser igual, ser tamanha igual a do mais profundo do inferno. Realmente ali da inspiração maligna. Todas as forças estão colidindo, estão caminhando para este encontro do homem maligno sobre a terra com as forças do submundo, as forças do mundo das trevas inferiores, anjos caídos, do próprio Satanás, do diabo. Daí vem, então, figuras como o anticristo, com a sua mentalidade contrária ao ensinamento de Cristo, pregando o ódio, pregando a destruição, pregando a traição, a mentira. E nós já vemos homens articulando, como que tendo até uma iluminação de que esse sistema da mentira, do mal que destrói aquele que constrói, que destruir é mais fácil, alcançará mais progresso quem tiver a mente destrutiva do que aquele que gasta tempo, esforço construindo. E muitos seguem essa doutrina sem perceber que claramente nós que estamos acostumados com a verdade, nós que temos o Espírito Santo de Deus, claramente já detectamos que essa doutrina que alguns ensinam, de que eles irão deixar os outros construírem, gastarem suas energias, seu tempo, sua boa vontade construindo, e eles virão roubar as ideias e vão destruir o que certa parte da humanidade tiver trabalhado, construído com boas ideias, pensando em desenvolvimento, pensando em distribuir a riqueza, pensando em todos serem de uma classe média onde todos podem adquirir todos os melhores bens inventados pela ciência para que o homem viva bem, viva feliz com a sua família, tenha sua propriedade privada e possa trabalhar, se gozar e viajar nas férias e ter uma vida de liberdade. Então existe um outro lado que diz que está vendo isso e que vai estar articulando uma sociedade destruidora da liberdade, destruidora da felicidade. E eles não percebem toda a inspiração demoníaca nisso. Estão completamente cegos. Não veem que estão sendo usados para o fim, para a destruição final dessa terra. Nós lamentamos muito as trevas da ignorância sobre essas pessoas, mas entendemos aqui pela palavra que quando o homem desobedeceu a Deus, ele deixou a luz e caiu nas trevas, ele está cego, ele não sabe o que está fazendo, ele está pondo os pés pelas mãos, ele próprio vai se autodestruir, está inventando bombas e mísseis e mais condições de destruir mais e matar mais vidas de uma vez, ele próprio vai cair nessa própria armadilha, como nós lemos aqui em vários salmos. Ele será pego na sua própria armadilha. Aquela mina destruidora que ele armou irá destruir a sua própria vida. Mas é para se cumprir a palavra de Deus, que assim como Judas foi tomado pelo diabo para trair a Jesus, muitos agora também são tomados pelo diabo para consumar a história e destruir esta velha terra, para que então venha novo céu, nova terra, em que habita a justiça.
Então nós vemos aqui todo o caminho, nós acabamos de ler esses versículos, que resumidamente falam sobre o caminho do perverso, o caminho do destruidor. A sua boca está cheia de maldição, enganos, opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Então, quando Jesus vai dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é exatamente essa a intenção do iníquo. É que haja tanta confusão, tanto terror, tanta morte, tanta destruição, tanta falta de harmonia, que as pessoas vão desacreditar de Deus, da criação de Deus. Como pode haver um Deus se o mundo está em caos, está em guerra, se eles estão bombardeando pessoas inocentes, mulheres, crianças? Eles agem como uma besta ignorante, sem raciocínio, sem misericórdia. Então as pessoas que estão vendo isso, estão passando por isso, por se multiplicar essa iniquidade que eles estão provocando, eles vão perdendo a fé em Deus. Eles vão deixando de acreditar no amor, de acreditar na justiça. Mas nós já conhecemos, nós já sabemos este caminho. Não podemos e não iremos nos deixar enganar. Nós estamos na luz e da luz nós contemplamos as trevas. Vemos que eles estão lá. Vemos o que eles estão armando. Vemos o buraco em que eles estão. Mas eles lá do buraco, lá das trevas, eles não veem nada. Eles apenas se degladiam, matam, estão prontos a destruir, vão devorar, vão sentir o cheiro do pecado da terra e vão sair para devorar os habitantes da terra que praticam a iniquidade. Mas nós andamos na luz, temos o bom perfume de Cristo e contemplamos a verdade e sabemos o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Vamos aqui então ao versículo 11. Continuando a partir do 11, diz assim: diz ele, no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Então aqui também o Salmo 10 é um salmo que mostra o caminho do ímpio, este caminhar da iniquidade sobre a terra se multiplicando. Ele explica os textos do Novo Testamento em que Jesus aborda aquela situação. Você agora já entende no Salmo 10, por exemplo, como em outros salmos que nós já lemos e iremos ler, você já entende então a respeito dessa iniquidade se multiplicando, o que há no coração do homem iníquo, que vai o levando cada vez mais a crescer em iniquidade. Mas também é um salmo de intercessão, onde o salmista, como um homem de intercessão na terra, clama aos céus em favor dos pobres, em favor daquele que está sofrendo a injustiça, pedindo a Deus, aquele que cuida da viúva, do órfão, do pobre, para que Deus esteja agindo agora. E Deus responde a esta oração. Deus intervém, Deus age, e ao chegar a um certo ponto, a um certo limite, Deus retira o ímpio, Deus faz ali uma mudança para que o pobre não fique tanto tempo nas mãos do ímpio. O ímpio sequer percebe que ele é retirado. Quando ele parte, ele não fica para contar a história. Depois, você vê que lá naquela parábola do rico e Lázaro, a primeira coisa que o rico pediu a Abraão foi que ele pudesse vir contar na terra, contar para os seus irmãos o que acontece com o homem ímpio. Ele vai para o inferno, ele vai para o Sheol, e ele estava padecendo grandes tormentos. E ele pede, Abraão, deixa eu voltar lá, porque se os meus irmãos, se as pessoas, meus amigos que fazem como eu, da minha nação, me virem e eu falar que eu já vim, que eu já sei o futuro do ímpio, eles vão se arrepender. Mas Abraão não permitiu. A resposta de Abraão, ali na parábola de Jesus, é: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Então que você também, que nós possamos ouvir esta palavra.
as profecias que estão nos Salmos, a palavra dos profetas, de Moisés, a Torá, e possamos aprender e atender e obedecer a palavra de Deus. Porque Deus cuida assim do pobre. Tanto é que Lázaro estava no seio de Abraão. E nós chegamos aqui a interpretar, como temos falado desde o início do estudo dos Salmos, que Jesus passou por esses textos. Jesus conhecia, tanto que instigou os seus apóstolos, os seus discípulos, a que também buscassem a ele nos Salmos, como nós estamos aqui fazendo. Então, quando, no versículo 12, o salmista diz assim: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres, nós já entendemos que Jesus tinha este conhecimento, tinha essa inspiração do próprio Espírito de Deus que estava sobre ele. O Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, aos presos, aos humildes, aos quebrantados de coração. E aqui o salmista, no Salmo 10, fala aqui desta oração: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Então Deus não se esquece dos pobres. Eles recebem a justiça. Reis são derrubados por causa dos pobres, por causa da falta do cuidado com os pobres. O próprio apóstolo Paulo disse que quando ele iniciou o seu ministério um pouco tardio, ele teve um encontro com os apóstolos mais antigos, com Pedro, Tiago, João, e o que eles falaram para Paulo: não se esqueça dos pobres, porque essa é a palavra profética. Deus está vendo a terra vai caminhando, os homens vão administrando, vão governando, mas não se esqueçam dos pobres, porque onde houver clamor, lágrimas, sofrimento, abatimento do pobre, Deus intervém, Deus age. Deus não vai permitir que essa injustiça continue. Deus vai tratar dos pobres. O salário dos pobres está escrito lá em Tiago. Clama a Deus. A injustiça cometida contra o pobre, clama a Deus. Deus ouve do céu e Deus é o socorro dos pobres. Deus não se esquece dos pobres e dos necessitados. Ai de você, imagine você necessitado, clamando, pedindo socorro. Deus ouve a sua oração. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Deus ouve a oração do aflito, do contrito, do quebrantado, do pobre, da criança abandonada, do órfão. E Deus os levanta. E Deus trabalha nessas vidas de uma forma maravilhosa. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos orar pela sua família, pela sua vida, vamos orar por todas as famílias da terra, por todas as nações, que haja conversão, arrependimento e venha assim a salvação de Deus, venha a salvação do céu sobre essa terra. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos, Senhor, com amor por esta vida, por esta família, pedimos a bênção, a cura, a libertação, aquilo, Senhor, que eles estão necessitando, o Senhor sabe muito bem, nós pedimos ao Pai, dê a resposta, ouve o clamor dos pobres, o clamor dos aflitos, Senhor, liberta e dá uma nova vida, Pai, que eles possam viver com alegria, glorificando, exaltando o seu nome para sempre. Abençoa também todas as famílias da terra, todas as nações, todos sejam iluminados, esclarecidos, que venham ter conhecimento da tua escritura, da tua palavra de salvação, de vida eterna em Cristo, sejam libertos de todo o mal, que abandonem este caminho da guerra, da violência, da opressão e venham, Senhor, a se converter a Ti, tendo seus pecados perdoados e vivendo uma nova vida de amor ao próximo, amor a Ti, ó Deus, que venha mesmo, Senhor, do céu, sobre toda a terra, neste momento, esteja sendo derramado sobre todas as nações, ó Pai, a Tua bênção,
a libertação, a vitória, Senhor. A tua luz do céu vem agora sobre a terra. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, o Cristo. E que Deus te abençoe eternamente.